Uma coisa muito engraçada, porém triste também, do povo de forma geral, na nossa sociedade, é que tem algumas coisas que são uma consciência coletiva, né? Existe alguma coisa numa conjuntura ali, sei, de ideias morais, ou até mesmo de crenças do mundo, do que você deve fazer, do que é o certo e errado, e você não pode correr muito disso, né? E uma coisa que, pelo menos pra mim, foi muito difícil na época conseguir compreender isso foi a questão do carnaval. Estamos na época do carnaval aqui, e diferente de muitos ouvintes, eu sempre gostei muito do carnaval, cara. Carnaval era uma época muito legal, muito divertida, onde eu saía com meus amigos, todo mundo saía pra zoar, pra gastar. Então, sempre foi uma coisa muito legal. Mas com o tempo, você vai percebendo que existe aí uma forçação de barra quanto você curtir o carnaval, né? Você não pode falar carnaval ruim, você não pode não querer fazer parte dessa conjuntura social. Isso é normal, toda a sociedade vai ter isso, vão ter esse tipo de conceito de consciência coletiva, aonde você vai ter que fazer alguma coisa que a sociedade vê como algo normal, algo que deve ser feito, e você não pode questionar isso, né? Mas, pô, eu passei mais da metade da minha vida aproveitando o carnaval. O último que eu fui, assim, não digo que eu fui, né? Mas que eu fiquei um pouquinho de tempo foi em 2015 e foi até no cordão do Bola Preta aqui, pelo amor de Deus, que lugar horripilante. Cheio de gente, um calor do inferno, e briga toda hora, porrada estanca, e aí os caras tentando te roubar, e alguém que é roubado e corre e te derruba, e aí começa uma briga e todo mundo cai no chão, então é uma sucessão de loucura, né? E aí você não pode ter a noção, ou até mesmo partir de uma lógica de que o carnaval ou já não é tão bom pra você já não gosta mais, ou você nunca gostou, você não pode ter essa noção porque existe aquela consciência coletiva de que você tem que amar e adorar o carnaval, porque esse é o momento onde você tem que ser feliz, né? O carnaval é o momento onde você vai ter aquela liberdade, né? É o momento do pão e circo, e você vai poder viver ali uma felicidade que, na verdade, não é uma felicidade. Na verdade, você não tá feliz ali em muitos dos casos. Às vezes você tá ali porque você acha que está curtindo o carnaval ou curtir o carnaval vai te fazer feliz, mas não necessariamente é o caso, né? Mas quando eu era mais novo, quando eu ia com meus amigos, eu lembro que a gente rodava, pelo menos todas as zonas aqui, tirando a Baixada, né? Porque Baixada, um patrício como eu não pisa na Baixada. Brincadeira essa parte. Mas pra falar a verdade, eu fui não fui, né? Tinha um amigo meu que. Amigo meu não, um conhecido do pessoal que eu andava, que o cara morava na Baixada, ali em Mesquita, né? A gente foi lá buscar o cara na época pra gente poder curtir o carnaval. A gente ia pra Barra da Tijuca, lá pro Bloco das Piranhas, que pelo menos pra mim era o melhor bloco que tinha aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E antes da gente sair, a gente ficou lá aproveitando uma hora e meia, ali aquele carnaval da Baixada ali de Mesquita, né, cara? Que, pelo amor de Deus. É intancável, intancável. Eu tenho pena de quem mora em Mesquita, em Nilópolis, porque ali literalmente é o inferno. Então a gente sempre gostou muito de curtir o carnaval, pelo menos quando era mais novo, era uma coisa muito normal. Então você ia pro Meier lá pra dar uma zoada lá nos carnavais que é no Meier, na Zona Norte. Você ia pro bloco que tinha em Madureira. Então a gente ficava sempre rodando vários blocos. Então uma hora a gente tava em Madureira, depois a gente saía, a gente ia, sei lá, pra Curicica. Saía de Curicica, ia pra Praça Seca. Saía da Praça Seca, ia pra Vila Valqueire. Saía da Vila Valqueire, ia pra outros bares, outros locais que tinham sempre evento ali. Conhecendo pessoas, curtindo, brincava. Era uma coisa legal, mas com o tempo a violência foi aumentando, né? E o carioca, a consciência coletiva do carioca, com coisas que dão prazer a ele nunca consegue chegar e ponderar aonde extrapolou, sabe? Quando realmente aquela coisa que era boa, aquela coisa que dava prazer, que era divertido, não já dá mais prazer, não é mais divertido, e as pessoas não conseguem ter essa noção, né? Tanto é que todo ano eu sempre vejo algumas coisas do carnaval. Um dos lugares que eu nunca vou pisar na minha vida é em Salvador de novo, né? Eu já fui lá, mas pisar em Salvador pra um carnaval em Salvador. Tava vendo os vídeos de porrada estancando, e a coisa mais interessante é que a porrada estanca e todo mundo acha normal, uma coisa normal. Então é homem batendo em mulher, mulher batendo em homem, os caras daquela loucura do tal de pipoca lá se socando. Cara, um bando de animais, né? Um bando de animais. O ser humano não é muito diferente dos animais, não. Mas é comum, você vê isso de uma forma até comum, porque o ser humano necessita de algum momento onde ele vai gastar ali a sua energia fazendo absolutamente nada de produtivo, né? Não é essa loucura, essa insanidade de que você tem que sempre estar produzindo, sempre tem que estar buscando coisas grandiosas, coisas que vão gerar valor a você. Eu acho que isso é uma loucura, isso é total insanidade. Então todo mundo precisa de um momento ali pra ser um bonobo, seu pão e circo, e aproveitar um pouquinho, até porque senão você fica meio maluco da cabeça. Só que quando você tem uma sociedade que tem essa coisa da consciência coletiva, socialmente falando, os caras não conseguem meio que perceber que isso é só um momento, sabe? Que é só um momento, é só uma coisa passageira e que talvez você possa encontrar alguma outra coisa pra você se divertir. Você não precisa colocar o carnaval como a única coisa que você vai ter na sua vida pra você sentir prazer, né? Só que, como eu já disse, a gente vive na questão de uma sociedade com a consciência coletiva, as pessoas acabam sempre pegando aquela coisa que é divertida do que outras pessoas estão falando pra ela. Então, se alguém chegar pra você e falar, não, a maior situação que você vai se divertir é você correndo atrás de mulher e vivendo atrás de mulher. Aí você chega e pondera o cara e fala, mas veja bem, eu não quero ficar correndo atrás de mulher, eu não quero ficar levando toco, eu não quero ficar gastando minha energia pra isso e só pra isso. Eu acho que talvez isso esteja errado. O cara fala, não, mas veja bem, isso é nossa cultura, isso que nós fazemos, então tá certo, e você não pode questionar, né? Então é uma coisa que você não consegue dialogar, nem você mostrando a própria realidade para essas pessoas, porque elas não estão abertas a isso. Então, foi passando o tempo e eu fui percebendo que o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro, tá ficando cada vez mais violento. Então você tem um aumento dos grupos lá com o Clóvis, né, o famoso bate-bola, os caras saindo armados, porque acontece aquela coisa. Aqui no Rio de Janeiro tem essa coisa do Clóvis do bate-bola. Os caras saíam, vamos supor, um grupo de um certo bairro saía, 20 cabeças, com o mesmo Clóvis, com o mesmo bate-bola, da mesma equipe. Encontrava a pessoa da outra equipe e a porrada estancava. Isso era comum. É comum até hoje, né?
Só que aí a parada vai escalando. Então os caras começam a apanhar, os caras começam a levar prejuízo e aparece um cara que leva uma arma. De 20 cabeças ali, tem um que leva uma arma. Aí o outro grupo para e pensa, se o cara tá levando uma arma, eu vou levar uma arma também. Então vai escalando, 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 até a situação, quando começa a ter muito situações de tiro, pessoas morrendo e até pessoas inocentes, né? Porque o marginal, ele não sabe dar tiro. Só você pegar um vídeo, um marginal trocando tiro, o cara não sabe dá tiro pra dentro de casa das outras pessoas, ele nunca acerta quem de fato ele quer acertar e sempre o inocente acaba se ferrando, né? E teve dois casos que aconteceram que eu vi a realidade de como a parada estava escalando ao ponto de que o carnaval não era uma coisa mais boa, não era uma coisa mais que me gerava felicidade, sabe, com meus amigos do carnaval, porque já estava muito violento e já perdeu meio que a coisa divertida, a coisa legal que tinha ali, e se tornou uma coisa onde era violência por violência e também não tinham mais aqueles estímulos, né, de você estar ali curtindo, conhecendo pessoas novas, interagindo, porque ou tava todo mundo procurando briga, ou tava todo mundo se drogando de forma violentíssima, né? Então você tá num local onde tem um bando de pessoas querendo brigar e um bando de viciados, eu não consigo ver isso como uma forma divertida de lazer de forma alguma, né? Mas aí teve um caso, quem é da Zona Oeste pode falar melhor, eu não conheço muito bem, existe um bairro chamado Vila Valqueire, e anos atrás, cara, faz tempo isso, eu tava com alguns amigos que me chamaram pra ir pra lá, aí a gente foi nesse bloco que tinha no Valqueire, tinha uma festa ali, irmão, a porrada estancou do nada, absolutamente do nada. Tem dois caras ali conversando, os caras começam a gritar, um bate no outro, que esbarra no outro, derrama cerveja. E aí você começa a ver uma briga generalizada, e mulher cai no chão, pessoas são pisoteadas. E eu lembro que a porrada estancou, tanto é que depois não teve nem mais baile no Valkyrie. Pelo menos eu acho que nunca mais teve, não sei, não moro na Zona Oeste, então não sei. Então nunca mais teve baile, pelo menos onde eu saiba, né? E, cara, eu fiquei vendo essa situação, porque o pessoal foi brigando, pessoas foram caindo, e pega a garrafa e taca no outro, e mulher cai, e pessoa pisando em cima das outras, e teve algumas pessoas que morreram pisoteadas nesse dia. Então a polícia entra, dá tiro pro alto. E eu comecei a ver aquela situação, eu tava até com três amigos nesse dia, e eu falei, cara, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Olha só a situação. A gente tava no carnaval passado, antes disso acontecer, a gente viu acontecendo a mesma coisa no outro bairro, a mesma briga, aquela mesma situação de briga, de Clóvis, os caras brigando, os caras se matando. E eu falei, cacete, cara, a gente já tá num ciclo, onde todo local que a gente vai são pessoas que não estão ali pra curtir. Estão só procurando motivo pra se matar ou se drogar. É literalmente isso o carnaval hoje em dia. E eu conversei com esses amigos e os caras rindo pra cacete, porque a gente tava num local um pouco mais longe, distante da briga, e os caras estavam achando graça. E daquele dia em diante eu falei, cara, não vou mais curtir carnaval, fiquei alguns anos sem curtir carnaval. Depois fui no bloco em 2015, que foi a última vez, mas também, quando no Bola Preta, é um lixo aquilo ali. E depois disso, depois de 2015, eu cheguei à conclusão que eu nunca mais ia curtir nenhum local, né? Pode ter locais que são mais tranquilos? Tem blocos que são mais tranquilos? Tem. Mas aquela visão que eu tinha de que o carnaval era o momento do ano da felicidade. Então tem alguns momentos do ano da felicidade, né? Tem a virada do ano, que você passa bebendo, zoando com os amigos. Tem o carnaval, e alguns feriados ali por fora, no meio do ano que acontecia, como festa de São. As festas juninas, né? E coisas desse tipo. E eu fui vendo que existia ali uma noção que esses períodos, essas datas, eram as datas de felicidade onde você ia curtir, ia ter a maior felicidade que você poderia ter, porque era aquela coisa da consciência coletiva. E eu chegava àquela conclusão, vendo as coisas acontecendo ano após ano, de que eu não me divertia, eu vivia em locais perigosos e provavelmente eu estava me ferrando. Perdi o meu tempo ali, porque eu não estava me divertindo, estava todo mundo maluco, todo mundo drogado, todo mundo bêbado, todo mundo brigando. Meus amigos sempre arrumavam briga, sempre estavam metidos em briga. Às vezes, a briga chegava até em mim, sem eu fazer absolutamente nada. Eu estava lá curtindo, esbarrava alguém e chegava alguém para querer brigar comigo. Então eu fui vendo essa situação e eu fui chegando à conclusão que o carnaval não era mais uma coisa divertida. Então o que eu fiz? Eu simplesmente parei de ir. E quando eu parei de ir, eu comecei a cortar essas relações com os amigos do passado, que curtiam muito carnaval, eu sempre falava pra eles, cara, não me divirto mais, não é uma coisa que eu gosto de ir, é um bando de drogado, é um bando de bêbado, é um bando de pessoas querendo brigar, é uma violência do cacete, eu não quero mais fazer parte disso. E os caras, não, mas veja bem, você tem que curtir a vida, porque o carnaval é a melhor coisa que tem, é a melhor época que tem. Você só vai ter o ano feliz se você curtir o carnaval. Então, a lógica dos caras aquilo ali é bom, aquilo ali é gostoso, você tem que gostar disso, você tem que fazer parte disso, senão você não será feliz, senão você não será completo. E o tempo vai passando, os anos vão passando, e os caras começaram a perceber que estava ficando cada vez mais perigoso e que não estava tão divertido como antes. Mas tinha uma coisa interessante. Eles continuavam indo, até hoje os caras continuam indo, continuam curtindo, não sei como os carnavais de hoje em dia. E sempre quando eu conversava com eles, eles começavam a entender o que eu estava falando com o passar do tempo, eles foram ficando mais velhos, né? Todo mundo foi envelhecendo com o tempo. E eles começaram a perceber que o carnaval não estava gerando mais aquela felicidade de quando a gente era mais novo, né? Então sempre quando a gente lembrava do carnaval, nunca era uma coisa do carnaval do ano passado, era uma coisa do carnaval de 5, 6, 7 anos atrás. E eu falava sempre pros caras, você consegue entender como a gente tá chegando numa situação que o carnaval fica tão ruim, fica tão merda, que a gente tem que ficar lembrando coisas do passado? A nossa história agora tá se baseando em coisas que a gente fez sempre no passado e não em coisas que nós estamos fazendo agora. Mas os caras não conseguiam parar. Isso me lembra muito as baleias assassinas, né? Porque a baleia assassina é um dos animais mais inteligentes que existem, né? E igualmente o humano, ele sente uma mesma coisa que o ser humano sente, que é aquela necessidade de você tá querendo fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, você quer passar o tempo, porque a vida é chata e monótona, né? Então o que uma baleia orca, uma baleia assassina, ela vai e faz? Sei lá, você vê um vídeo, tem uma baleia orca, ela vê uma raia, ela dá uma porrada numa raia e mata a raia. É pra se alimentar? Não. É pra se defender? Não.
é simplesmente o prazer. Ela quer fazer alguma coisa, ela quer tirar aquela coisa ruim de dentro dela, quer sentir prazer, quer sentir o tempo passar, ela quer ter algum lazer, então ela vai lá e mata outro animal. Então você vê baleias orcas que vivem juntas, caçando outros animais, que elas não têm necessidade de caçar simplesmente para passar o tempo, e o ser humano não é muito diferente disso. Por isso que eu sempre, quando eu vejo essas situações, eu consigo ver que o ser humano, graças a ele ter a capacidade de pensar, de ser um ser consciente, ele também acaba olhando tudo em volta em vez de construir alguma coisa com aquela consciência dele. Ele não faz isso. O que ele faz, ele fica buscando enlatados para poder passar o tempo, para poder se sentir preenchido com alguma coisa, e geralmente é sempre nessa lógica da felicidade. Seja feliz, esteja feliz. Você tem que ser literalmente um cara que tá 24 horas por dia com cocaína socada no rabo, né? Para você poder ser feliz. Essa é a lógica. Porque se você não tem a felicidade, não tem estabilidade para essas pessoas. Ou é a felicidade, ou é o vazio, é o sentimento de que a sua vida tá passando, que o tempo tá passando, que você não tá produzindo nada, e que você é infeliz, né? Então os caras ficam nesse dualismo, ou é felicidade ou é infelicidade, ou é felicidade ou é infelicidade. E eles não conseguem construir alguma outra coisa que consiga dar prazer a eles. Então você vê casos bizarros como esse de Salvador, onde o pessoal se soca, o pessoal sai da porrada, e o cara não consegue chegar a uma conclusão que aquilo ali é uma merda, que aquele ambiente, aquela situação, o perigo, que de fato ele não vai estar se divertindo, que ele está num local perigoso, que ele pode apanhar, ele é simplesmente um animal. Ele é igualmente uma baleia assassina, né? Uma baleia orca. Tá tentando ali encontrar uma forma de lazer, e geralmente essa forma de lazer acaba gerando em conflito. Então o cara tá lá tá dentro do baile, ou tá dentro de algum lugar, de algum bloco, de alguma festa, ele não tá se divertindo, o que ele vai fazer? Vai brigar com alguém, vai arrumar confusão com alguém. Então é a lógica totalmente bestial, o pessoal tá sempre no id, procurando alguma coisa para gerar lazer a ela, gerar algum sentimento de que ela tá fazendo alguma coisa, e geralmente isso é baseado sempre numa lógica de fazer merda. Era isso que estava acontecendo, e é isso que continua acontecendo. E aí eu vejo os dois lados, né? Vejo, no meu caso, aonde eu não digo que é fácil você sair desses enlatados sociais, que são consciências coletivas, de o que é felicidade e o que você deve fazer para se sentir feliz, e você construir uma coisa nova. A liberdade, ela cobra um preço, né? Que é você manter ela e você saber lidar com ela, porque é muito fácil, por exemplo, você chegar, pegar um instituto, sei lá, onça pintada aqui no Brasil. As onças são alimentadas, são cuidadas, elas podem não ter a liberdade que elas teriam na natureza, mas elas têm ali uma situação muito cômoda, né? Porque foi dado para elas uma situação ali, graças ao ser humano, onde elas vão ser cuidadas e alimentadas. Só que se você jogar ela no meio da mata, no meio da savana, qualquer lugar que seja, ela não vai conseguir, se ela foi criada em cativeiro desde pequena, sem ter nenhum contato com a natureza, ela não vai conseguir de novo ser tão produtiva ou fazer as coisas que ela deveria fazer de forma natural, né? Porque ela já está acostumada com aquele enlatado ali que ela tem, digamos assim, não é social porque é um animal, mas vocês conseguem entender o que eu estou falando. Elas vão acabar ficando presas àquela visão de sempre ser cuidado, sempre ter um dono, sempre saber o que tem que fazer, porque o dono está guiando onde ele deve ficar, onde ele deve comer, quando ele deve comer, o que deve fazer, e vai acabar querendo voltar para o cativeiro, como você vê com muitos passarinhos, né? Às vezes o cara é muito comum o cara acabar perdendo o passarinho dele voltar para casa ou ficar só rondando ali a região perto, porque aquela liberdade que ele tem, ou que ele tá tendo naquele momento, é uma coisa que ele não sabe lidar. E isso é a forma natural do ser humano. Ele não consegue lidar com a liberdade, ele não sabe lidar com a liberdade, e ele vai até as últimas consequências nesses atos onde ele pensa que ele vai ser feliz, porque é um enlatado social, é uma consciência coletiva, ele acaba se ferrando no processo. Então o cara vai, engravida uma mulher no carnaval, eu até brinco com alguns caras que eu conheço, né? Eu falo, irmão, se tu nasceu ali em fevereiro, essas épocas ali de carnaval, provavelmente tu foi mais uma estatística dos filhos de carnaval, né? Que o cara encontra uma mulher, tá ficando com a mulher, engravida a mulher naquele período de carnaval, e aí você tem uma família moderna que é muito comum hoje. Quando eu vejo que o cara nasceu em fevereiro, assim, isso aí foi algum caso de carnaval, mas não contaram a história totalmente direito para esse cara, né? E aí você vai vendo cada vez mais as pessoas fazendo isso, e às vezes você tá até desperto, cara, como aconteceu comigo em 2015. Já não tava red pilado naquela época, mas tá bem desperto em muitas situações, principalmente nesses enlatados sociais que buscam a felicidade. E aí, cara, eu tava com alguns amigos, conheci na internet na época, tinha um grupo de amigos, né? E os caras, não, vamos curtir o carnaval, vamos sair, que não sei o que, tem que aproveitar. Eu já sabendo que ia ser horrível, eu falei, tá bom, eu vou lá pra ver, vou lá curtir, talvez com os caras seja maneiro, talvez eu esteja sendo um cara muito chato quanto a isso, né? Então você vai pro carnaval do Bola Preta, e aí quando eu cheguei no lugar, cara, o ambiente, aquele calor, o pessoal brigando, bebendo, golpe, sacanagem, empurra. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe quando tá num local que venderam a ideia de que você ia ser feliz, que você ia curtir, mas você tá naquele local, você tá querendo correr dali, fugir dali? Esse era o sentimento que eu tava tendo ali em 2015, na época do carnaval no Bola Preta. E depois daquele dia, depois eu fui embora, eu fui até embora cedo, me despedi desses amigos, falei, ó, não dá pra mim não, tô indo pra casa, mais tarde eu trabalho, amanhã eu trabalho, inventei uma desculpa na época, e fui embora dali. Daquele dia em diante eu nunca mais fui pro carnaval. Não é porque, eu sou um cara chato, que, odeio o carnaval, odeio todas as festas comemorativas, não. É porque realmente ela já não me dá aquela felicidade que me dava no passado. Existem outras coisas fora dessa consciência coletiva que eu posso fazer que pode me dar felicidade. Então quando chega o carnaval, ou passo o carnaval, eu consigo levar de boa. Não é uma coisa que me dá falta, sabe? Não é aquela coisa que, pô, eu poderia estar aproveitando o carnaval, não. Eu estou aproveitando o carnaval do meu jeito. Talvez saindo para um outro lugar, talvez um pouco longe, talvez numa viagem, talvez fazendo uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer, ou que eu faço nesses momentos onde você tem essas folgas prolongadas, esse feriado prolongado. Só que o coletivo, a consciência coletiva desse pessoal acaba deixando eles presos nisso. Até mesmo quando o carnaval se prova sendo horripilante, como você pega o exemplo de Salvador ali, onde o pessoal tá brigando, tá se agredindo, e você não vê nada, absolutamente nada de benefício ou felicidade naquele local. São um bando de bonobos, um bando de símios, né? Não existe uma outra palavra para definir esse povo, ali brigando,
correndo em perigo, né, em situação de perigo, de ser roubado, de ser esfaqueado, de acontecer qualquer tipo de coisa desse tipo. Provavelmente o cara que vai ali atrás de mulher não pega ninguém, ou se pega, são mulheres horripilantes. E onde está a felicidade nisso? Eu não vejo felicidade nenhuma. Talvez você que esteja me ouvindo goste do carnaval, ainda curta isso e pode achar muito prazeroso. Mas eu tenho certeza que para a grande maioria não existe felicidade nisso. A pessoa gasta dinheiro, perde um final de semana, perde um feriado, perde o seu tempo, tem o risco de acontecer alguma coisa com ela, mas em nenhum momento ela questiona se o carnaval é uma coisa que está gerando felicidade ou é uma coisa agradável para ela ou não. E tudo isso se dá por conta da consciência coletiva, né? E não tem como fugir disso. Infelizmente, quando você tenta até conversar com alguma pessoa, explicar para ela por que você não quer fazer parte daquilo ou você não gosta daquilo, você é sempre taxado como maluco. E é aquela coisa que eu falei, né? A liberdade, ela te cobra um preço. O preço é ser visto como maluco, o preço é você ter que sair da sua zona de conforto e criar uma nova situação para onde você vai sentir felicidade, vai se sentir bem, ou nem felicidade, só sentir de uma forma estável, estar de bem consigo mesmo, de bem com a sua situação. Mas isso é uma coisa muito difícil, então as pessoas preferem pegar esse enlatado, preferem pegar essa coisa do carnaval, essa coisa das festas de meio de ano, essas coisas de balada, essas coisas de correr atrás de mulher, porque é o que a consciência coletiva vendeu para as pessoas de que o que seria felicidade. E aí eu fico pensando, como é que pode você estar em uma situação dessa, onde você não está sentindo felicidade, você está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, você sente que não valeu a pena, você sabe que não valeu a pena, mas você ainda continua correndo no mesmo círculo, né? Você continua fazendo a mesma coisa, de novo, de novo e de novo, e sentindo cada vez mais vazio, sentindo que você está perdendo seu tempo. E aí quando você tenta sair, você não consegue, porque você não tem ali um horizonte, né? Você não consegue criar alguma outra coisa. Você prefere ficar sofrendo e voltar pro comodismo, que é o maior ponto de felicidade, o maior ponto onde você vai curtir a sua vida, é no carnaval de Salvador, tomando porrada de algum cara.